Prepare-se para uma viagem em um mundo tão distante para muitos, mas ao mesmo tempo muito próximo de todos. Complexo? Não seria tanto assim. Estamos falando do mundo interior. Se preferirem uma linguagem de uma doutora da igreja, um castelo interior. 2 programas, 2 capítulos desta breve, mas profundíssima série Castelo Interior. O Revolução Jesus nos faz este convite, um mergulho profundo na vida interior, desbravando este mundo e conhecendo mais profundamente aquilo para o qual somos chamados. Você tem sede do eterno? Você anseia em conhecer mais a Deus e se unir a Ele? Você almeja e entende o que realmente é a santidade e como ela se dá na prática? Bom, se você se identifica com algumas dessas questões, fique com a gente e embarque nesta viagem. Como o assunto está elevado e nós estamos aqui, providencialmente, estrategicamente num ponto alto, nós queremos falar um pouquinho, Flávio Crepaldi, sobre a vida espiritual, Afinal de contas, tanto se ouve falar, mas como que a gente poderia descrever, conceituando, o que é a vida espiritual do homem? A vida espiritual é a nossa relação com Deus, relação com o eterno. A gente pode dizer que a gente tem uma vida interior, que é a nossa vida psíquica, nossa vida afetiva, nossa vida psicológica, mas se isso tudo está relacionado com Deus, com o eterno, com a eternidade, aí a gente dá um passo a mais. Isso já passa a ser vida espiritual. Claro que tem qualidade nessa vida espiritual ou não, e tem graus de diferença. Isso que a gente está examinando nesses programas, quais são as diferenças entre os níveis, os momentos da vida espiritual. Flávio, em relação à vida mística, esse termo que é tão misterioso, instigante, me diz uma coisa, é possível? É para todo mundo? É só para algumas pessoas? Só os santos podem viver a vida mística. Como vivê-la? Isso foi uma discussão na igreja durante muitos séculos, somos todos chamados a um grau, vamos dizer assim, raso de santidade, na vida ascética, do esforço pessoal, ou nós somos chamados à vida das alturas, de falar com Deus o tempo todo, de estar ouvindo Ele, de estar vivendo a vida dele. E é para todos. Então essa vida mística que vem de mistério, que é esse grau mais elevado de santidade, todos nós somos chamados a vivê-lo. E a gente precisa construir como a gente construiu essa subida aqui, A nossa vida espiritual precisa ir se elevando, até chegar nessa altura máxima que é a vida mística. Como é que a gente pode dizer, simplificar o conteúdo, e o contexto de uma vida mística? É uma vida sob a regência plena do Espírito Santo, 24 horas por dia. Não é só aquele momento que eu estou na capela que eu estou com Deus. Estou com Deus acordado, dormindo, o tempo todo. Então essa é a verdadeira vida mística e nós somos chamados a viver e a compreender. Ô Flávio, quando a gente fala nisso, é interessante porque vai despertando algo dentro de nós, Porque Deus já imprimiu no nosso coração essa vocação à santidade, portanto, claro, apoiado na graça dele, de chegar a esses graus elevados. Numa linguagem bem teresiana aí, Que fala das moradas, e nós estamos nos remetendo aqui nessa série de 2 capítulos falando, sobre a vida interior, sobre castelo interior, enfim. Como que a gente pode perceber, claro, olhando para a vida dos santos, olhando para a minha própria vida, de que eu estou conseguindo viver sobre essa regência do Espírito Santo? Existem sinais que eu possa ir percebendo? Claro, sei que a gente não deve ficar muito preso a que morada que eu estou, não é esse o objetivo, mas eu tenho um pouco de clareza das evidências de que eu estou no caminho certo, eu estou indo em direção a isso? Tem sim. É complicado, como você disse, mas é importante também. A gente precisa ter um parâmetro, Então, o primeiro de todos, para ver, eu tenho uma vida espiritual verdadeira, é a relação com o pecado. Se eu tenho algum pecado mortal, morreu a minha vida espiritual.
né? Então isso é uma ilusão, achar que eu tenho uma vida interior, uma vida espiritual, mesmo que eu tenha várias práticas espirituais, se eu tenho algum contato com o pecado. Então o pecado é a primeira regra. Bom, estou livre do pecado, né? Eu caio e imediatamente eu vou me confessar? Ótimo, isso quer dizer que eu estou vivendo sobre a graça santificante, então eu já dei o primeiro passo, que é o grande passo, né? Agora, depois disso, como é que eu sei se estou progredindo ou se eu não estou progredindo? O principal critério é a vivência das virtudes, né? Eu gosto de citar sempre São Francisco de Sales, porque São Francisco de Sales, quando ele era chamado para verificar a vida espiritual de alguém, né? E geralmente só chamavam ele porque parecia que a pessoa tinha uma vida mística muito grande, vivia em êxtase, né? Então, ele, antes dele ir, ele fazia a pergunta, ele falava assim: como é a vida das virtudes dessa pessoa? Ela é virtuosa, ela tem paciência, ela é temperante, né? Ela vive bem a castidade? Como está a vida das virtudes? Se não tivesse esse sinal de virtudes grandes, né, chegando já próximo das heróicas, ele nem ia ver. Ele falou: não, então isso é enganação, não existe vida mística aí. Então esse também é a maneira como eu consigo dar uma olhada na minha vida espiritual e ver, existe progresso ou não? Hoje eu vivo melhor as virtudes, todas elas, na vida toda, né, do que eu vivia um ano atrás, né? Eu tenho mais paciência do que eu tinha, né? Eu vivo melhor a temperança, eu vivo melhor cada uma das virtudes. Ok, minha vida espiritual está progredindo, né? Mas tomar cuidado para não se comparar com os outros. Essa é sempre uma relação interna, né? Sou eu em relação ao ano passado. Estou a mesma coisa ou estou melhor? Se eu estou melhor, minha vida espiritual evoluiu, né? Se está a mesma coisa, eu estou patinando. Ou se eu piorei, aí acende todos os sinais de alerta, né? E vamos correr atrás. Juliana e Joyce, estamos aqui juntos, né, pra gente bater um papo, afinal de contas, mais do que teoria, a gente quer trazer aqui vida, né, e vida espiritual, a partir da experiência pessoal de vocês, né, graças a Deus estamos aqui com mulheres de Deus, Sim. Portanto, que nutre, né, Rafa? Exatamente. Uma vida espiritual. Como é que vocês podem traduzir isso na prática? Como é que se dá essa vivência de uma vida espiritual? Que passa, claro, pelo nosso ordinário, né? Não é uma coisa desencarnada, né? Como é que ela acontece no concreto? Eu vejo que a vida espiritual, ela tá ligada a essa vida interior, né? Esse olhar para dentro e encontrar dentro aquilo que são as minhas motivações, aquilo que são os meus sentimentos, aquilo que acontece dentro de mim, né? Porque às vezes a gente pode correr esse risco de ficar somente na vida externa, né? E a gente sabe que a vida interior e a vida externa, elas estão ligadas, não tem como você distinguir, né, uma da outra, elas são unidas. Então eu preciso nutrir, né, olhar para dentro e assim poder cultivar essa vida espiritual, que nada mais é do que olhar para dentro e encontrar as minhas respostas em Deus. Porque vida interior qualquer um pode ter, né? Mas essa vida espiritual é aquilo que eu faço com aquilo que está dentro de mim. Que tem essa ligação, né, claro, com Deus, né? Não tem como ter vida espiritual se não tiver essa relação com Deus. Enfim, a gente até está aqui no programa querendo desmistificar, compreender melhor, com profundidade, essa realidade. E pra Ju, como é que é isso? Então, era isso que eu estava pensando, né, enquanto a Joyce foi falando, porque não tem como a gente falar de vida espiritual sem falar de relação com Deus. Então, para mim, a vida espiritual é isso, é o meu dia a dia com o meu Senhor. Claro, naqueles momentos específicos, na capela, né, no estudo, na adoração, na Santa Missa, mas especialmente aqueles momentos que eu crio com Deus. E então eu olho para mim e eu traduzo a minha vida de oração na minha vida. Então, se eu vou para a capela hoje, o que eu estou vivendo, né? O que eu vou levar para Deus hoje na minha oração? Quais são aquelas questões que eu preciso enfrentar? Quais são aquelas questões que eu preciso do socorro do alto? Então, não existe vida espiritual sem presença de Deus e sem essa busca, né? Falando aqui da vida espiritual, mas também há necessidade da gente olhar para o físico também, né? E um equilíbrio. Porque às vezes a gente foca só no espiritual, esquece do físico, ou só do físico, esquece do espiritual. É preciso que haja essa temperança, esse equilíbrio entre os dois. E hoje no seu dia a dia, Joyce, como que você consegue manter isso? Então, é um grande desafio, né? Porque você não pode ir tanto para um lado e nem para o outro, né? Então, eu busco olhar o que me acontece hoje no meu externo
e que acaba refletindo no meu interior, né? No meu dia a dia, as coisas que eu vejo, as coisas que me acontecem, que eu ouço. Então, tudo isso que vem do externo acaba entrando também, né? Então, isso vai gerando sentimentos, emoções. Então, esse momento, né, de diálogo com Deus na capela, como a Juliana veio trazendo, tudo aquilo que é externo acaba vindo também. Então, eu preciso trazer tudo aquilo e agora, esse momento, eu vou falar com Deus e aí eu vou trazer aquilo que é do interior e aquilo que é do exterior, né? Aquilo que gerou dentro do meu interior. Então, eu vejo que é sempre esse olhar dentro e fora. E assim viver essa união, né? Amarrar todas as coisas para que nada fique perdido, né? Para que eu não fique tanto no externo, mas também eu compreenda aquilo que está no meu interior. E é interessante isso, porque eu sempre gosto de brincar dizendo assim, que a gente sabe quando uma pessoa reza, porque ela externaliza isso no seu comportamento, naquilo que ela fala, nas suas reações, na maneira como se veste. Então não tem como, uma pessoa que tem vida espiritual, ela vai externalizar isso. Né? A gente até mesmo vê a própria vida de santidade, né? Porque a vida espiritual bem estabelecida, né? Em relação com Deus, ela vai nos santificando, esse é o grande objetivo. Então nós vamos tendo atitudes concretas que vão revelando isso. Isso é muito bonito. Sim, e essa vida espiritual também nos faz nos vermos como um todo. Então, se a gente olha para vários santos, né? Eles cuidavam da vida interior, né? Que eles tinham essa vida interior, cuidavam da vida espiritual, que é essa relação com Deus, mas eles também tinham a ideia assim, se eu sou filho de Deus, eu sou um todo. Então, se você vê, por exemplo, o Pierre Georges Frassati, né? Ele gostava de fazer caminhadas, ele gostava de fazer montanhismo. Se a gente olha para o João Paulo II, ele também gostava, né, das montanhas. Então, de ver esse cuidado do todo. Se eu sou filho de Deus, se eu me sinto amado por Deus, eu vou me cuidar de forma plena. Então, aquilo que eu vivo no meu interior, ele vai transbordar para o meu exterior, que era o que você trazia, né? Então, não vai me desintegrar, né? Pelo contrário, vai fazer com que viva a integralidade. E Deus nos pensou num todo, né? Ele não pensou assim, não, agora eu vou colocar só espiritual, depois só físico. Não, é o todo. E é isso mesmo, um está muito ligado com o outro. A gente vê uma pessoa que ela está bem, na hora você identifica, não. E o interessante é isso, porque quando a gente alimenta a nossa vida espiritual, a gente também atrai as pessoas. Porque quando ela olha pra gente, ela quer saber, peraí, mas o que tem ali de diferente nela? Você já viu essa experiência? Já alguém perguntar pra você, ou no seu agir ali, a pessoa fala, não, mas tem alguma coisa diferente com ela? O que é que está acontecendo? Sim, já vivi muito essa experiência, né, de as pessoas olharem pelo meu modo, né, de agir e de ser no mundo. As pessoas, nossa, tem algo de diferente em você. Principalmente, né, as pessoas mais velhas, olha, nossa, você é uma jovem diferente, né? Porque hoje, infelizmente, no mundo, a gente vai vendo essa realidade de que os jovens, as pessoas estão tão preocupadas com aquilo que é o superficial, e até mesmo quando a Juliana falava, né, desses exemplos de santos, que cuidavam também do seu exterior, mas tinha um porquê, tinha um para quê, né? Não era simplesmente para poder se mostrar. E hoje a gente vai vendo essa realidade de que muitas das vezes a gente quer cultivar o externo não por amor a Deus, mas porque a gente ama a si mesmo, né? Então, por amor a mim mesmo, por querer aparecer, então eu cuido do meu externo nesse sentido. Então, quando a gente tem essa vida interior de amar a Deus acima de todas as coisas, as pessoas vão notando, né, que o meu agir, ele tem um porquê e um para quê. É para amar a Deus. Então, eu vejo que é essa a maior diferença que as pessoas, né, veem naquilo que eu sou e naquilo que eu ajo, né, no mundo. E você, Ju, já fez essa experiência? Já, assim, eu sou, vamos dizer assim, sou uma jovem, né? Vou fazer 29 anos. E muitas vezes as pessoas me perguntavam assim, por que você se veste dessa maneira? Você é jovem, por que você não mostra mais o corpo? Esse tipo de coisa, né? E as pessoas falavam, Juliana, tem alguma coisa diferente em você? Às vezes até diante dos sofrimentos, das dores próprias da vida, as pessoas diziam assim, parece que você sofre diferente, né? E eu sei que isso é graça de Deus. Eu não estou dizendo que nós somos super-heróis, a gente chora, a gente sofre, mas a gente vê um sentido em tudo isso, né? Então, diante de muitas coisas que eu vi na minha vida, eu percebo essa visão que as pessoas têm, que nós somos de fato diferentes, porque nós vivemos as coisas um pouco diferentes. E eu me lembro muito na época da faculdade, que às vezes eu viajava com a turma para cantar, para fazer as coisas assim, às vezes coral e tal, e as pessoas não chegavam nem a me convidar para fazer coisas erradas.
E às vezes eu me questionava por quê, né? Às vezes as pessoas iam, sei lá, usar drogas, esse tipo de coisa, e nem me convidavam. E às vezes aí elas falavam assim, é porque a gente sabe que você não vai. Então, mesmo que a gente não fale com a nossa boca, o nosso exemplo de vida fala, né? Então, a gente não é perfeito, a gente está longe disso, nós estamos todos lutando, mas a gente consegue ver, sim, que pela graça de Deus e por aquilo que nós buscamos em Deus, a gente exterioriza aquilo que a gente vive, aquilo que a gente é, né? Porque o agir segue o ser. A chave pra entrar é a oração. Oh, meu esposo, meu amado, ouça o meu grito, pois logo estarei em teus braços, meu amado. Minhas fraquezas, farei de tudo para subir. Flávio, na nossa vida espiritual, nós também podemos dizer que ela passa por fases? Podemos sim. Ela passa por algumas fases, isso é uma das maneiras que a gente tem de entender melhor a vida espiritual, né? Eu gosto de 3 divisões que dizem respeito à mesma coisa, né? Santa Teresa divide em 7 moradas. Então a gente pode pensar a vida espiritual em 7 níveis. Mas a divisão clássica era 2 fases, quer dizer, a vida ascética e a vida mística. A gente está falando mais da vida mística agora. E a vida ascética é essa preparação. E existiu uma divisão clássica também em 3 momentos, né? O primeiro momento, via purgativa, né? Que é o caminho de purgação dos pecados, o caminho que você luta contra os pecados mortais. Esse é o primeiro momento. No segundo momento, a via iluminativa, né? É o momento em que o Evangelho, e principalmente a pessoa de Jesus Cristo, começa a te iluminar através dos conselhos. Você começa a entender por onde você deve ir. Já está um pouquinho mais distante dos pecados mortais, né? A pessoa começa a lutar contra os pecados veniais. E o terceiro momento, que é chamado de via unitiva, que vem de união, né? Que é a nossa união plena com o Espírito Santo. Então veja, é as 3 pessoas da Trindade. O Pai nos leva à conversão, a via purgativa, o Filho nos leva à iluminação e depois o Espírito Santo vem consolidar tudo através da via unitiva. Se a gente traz aquela outra divisão de 2 momentos, de via ascética e via mística, a via purgativa está nesse começo, via ascética, de luta, né? E depois a iluminativa e a unitiva já começa a ser a via mística, onde Deus age muito mais do que eu. Então... E existe também esse esforço nosso, né? Porque para passar de uma fase para outra, vamos dizer assim, dá para eu ir para uma fase e depois eu voltar para outra? O esforço é o principal, né? Porque, pensa bem, a gente só pode entregar para alguém conduzir, né? E essa é a ideia da vida mística, entregar minha vida para que Deus conduza. Se eu for dono dela,
se ela for plenamente minha, né? Eu não estou mais sendo guiado pelos pecados, pelas minhas tendências, pelo meu temperamento, né? Eu não sou mais um sujeito automático. Eu controlo a minha vida. Se eu controlo a minha vida, aí sim eu posso entregar ela para Deus, porque Deus não vai controlar a minha vida, Ele só vai sugerir, né? Se eu não tenho o controle para, quando ouvir a sugestão dele, falar, eu quero te obedecer, eu quero seguir, então eu não vou conseguir fazer essa entrega. É exatamente isso, né? A vida tem fases. Qual é o correto? Que a gente consiga sempre estar crescendo na vida espiritual. Santa Teresa, ela falava que se a gente não está crescendo na vida espiritual, estamos automaticamente regredindo, né? Então aí responde sua pergunta. Podemos regredir? Podemos. Podemos regredir na vida espiritual. Às vezes, né, não é culpa nossa. Não é... Deus tem essa pedagogia também, né? Eu digo que às vezes a gente passa muito rápido pelas moradas, né, e quer alcançar logo a seguinte, que aí depois Deus fala, não, calma aí, vamos voltar e vamos curtir um pouco, vamos entender um pouco o que é essa morada mais abaixo. Então isso é normal também da vida espiritual, que exista progresso e de vez em quando você desce para saborear, né? Imagina que é uma casa em que você está abrindo muitos cômodos. É claro, a ânsia inicial é abrir o máximo de cômodos possível, mas vai ter um momento que você vai voltar e vai começar a viver nos cômodos que você já abriu, né? Então esse é o caminho de volta e de... E esse progresso ele se dá muito na intimidade com Deus, né? Porque a partir do momento que eu sou íntima de Deus, que eu vou ao encontro dele, quanto mais próximo dele eu tô, mais ele me devolve para mim. É esse processo que a gente vai viver nesse amadurecimento espiritual também? Exatamente, né? A gente pode resumir a vida espiritual com intimidade, né? Usando aquela referência lá de Deus Pai, Filho, Espírito Santo, o que Deus fez na história, o que ele faz na história, ele repete na vida de cada um. Então o que ele fez na história? Primeiro separou um povo, né? Falou, olha, tô eu aqui, eu sou Deus, só existe um Deus e sou eu. Separou um povo. Quando esse povo estava mais preparado, ele mandou o filho. E aí o filho falou, olha, eu sou Deus e tô entre vocês, né? É um nível a mais. Quando o filho foi, ele enviou o Espírito Santo. E aí o Espírito Santo é Deus vivendo dentro de nós. Então quando você fala em intimidade, eu posso resumir tudo através dessa palavra. Quanto maior a intimidade com Deus, maior é a vida espiritual. Por isso que quando Santa Teresa fala da sétima morada, a morada de maior união, ela também usa como casamento espiritual, né? É o momento que a alma se entrega completamente a Deus e Deus se entrega à alma de volta como um casamento. E nós estamos chegando ao fim do primeiro bloco. E diante de tudo aquilo que a gente vai falar no programa hoje, será que realmente nós somos chamados a viver uma vida interior? Será que realmente nós somos chamados a viver uma vida nas alturas? Pois é, Rafa, se isso não fosse possível, Deus não nos chamaria para tanto. Portanto, com a graça dele, nós podemos chegar lá. Não perde o segundo bloco que a gente vai aprofundar mais nesse assunto. Abre o teu coração, pois não posso e nem quero te obrigar. Tem que vir de ti o desejo de me amar. Abre as portas do teu coração, filho, toma a tua decisão. Eu vim por ti. Abre o teu coração, pois não posso e nem quero te obrigar. Tem que vir de ti o desejo de me amar. Abre as portas do teu coração, filho, toma a tua decisão. Eu vim por ti. E mesmo que triste quando se sentir,
entregue todo o teu coração. Filho, não será em vão, e mesmo que triste quando se sentir, entregue todo o teu coração. Filho, não será em vão. Mesmo que triste quando se sentir, entregue todo o teu coração. Filho, não será em vão, e mesmo que triste quando se sentir, entregue todo o teu coração. Filho, não será em vão, abre o teu coração. Jesus está de volta com a série Castelo Interior. E no capítulo de hoje nós estamos falando sobre a vida mística, um tema tão interessante, tão instigante. Olha, tenho certeza que você quer aprofundar mais, por isso a gente quer deixar aqui uma dica para você. O livro Santidade para Todos, do Flávio Crepaldi, que inclusive está conosco no programa Revolução Jesus. Com certeza vai te ajudar ainda mais a aprofundar nessa realidade. E você pode encontrar esse livro nas nossas lojas, loja.cançãonova.com. Adquira já e você vai ter muito conhecimento sobre aquilo que a gente está falando no nosso programa. E no programa de hoje a gente está falando sobre a vida espiritual. Mas assim como o nosso corpo necessita do alimento a cada dia, a vida espiritual também precisa de um alimento. Como que você tem se alimentado todos os dias na sua vida espiritual? Então, eu vejo que um alimento que me ajuda a crescer na minha vida espiritual são as leituras, né? Leituras de santos, leituras mesmo que falam dessa vida interior, que me ajuda a encontrar com Deus. Então eu vejo que é um meio, né, que faz também que a minha imaginação também ela possa crescer nessa busca, né, de Deus. Então eu vejo que esse é um dos alimentos assim que me ajuda a crescer mesmo nessa vida espiritual. Ô Ju, cada um tem que se autoconhecer, né? Saber daquilo que são os instrumentos que servem para Joyce talvez não sejam o mesmo que você utilizaria. Para você hoje, para você cultivar a sua vida espiritual, qual que é o meio que você tem que se utilizar? Primeiro, assim, uma vida sacramental, né, Rafa? Então, a Santa Missa, todos os dias, a comunhão, confissão. Então, na comunidade a gente chama isso de busca dos meios. Então, a adoração. Mas cada pessoa, e se a gente olha para a vida dos santos e para as nossas também, né? Cada pessoa tem um caminho de santificação individual. Então, você falou do autoconhecimento. Santa Teresa d'Ávila fala dessas duas realidades, o autoconhecimento e a oração.
E quanto mais a gente se conhece, mais a gente sabe aquilo que a gente necessita, né? É igual um atleta. Ele sabe quais são os nutrientes que ele precisa, ele sabe quais são os exercícios que ele precisa fazer. Então, quanto mais autoconhecimento nós temos, mais nós conhecemos as nossas necessidades. Então, por exemplo, eu sei que eu preciso adorar o Senhor todos os dias. Então, isso me ajuda muito. Eu sei que, às vezes, se eu não passar no confessionário, a minha vida espiritual não vai crescer, né? Eu sei também que eu preciso estar bem com os meus irmãos. Então, eu preciso ter uma vida fraterna que me constrói. Isso diz também do nosso carisma, mas da vida de todo cristão, né? Porque aquilo que nós vivemos com Deus transborda para os outros. Então, por isso que o autoconhecimento é importante. Porque cada pessoa vive um processo próprio de santificação. Então, olhando para mim, eu vejo isso. É minha necessidade estar com Deus na adoração diária, na confissão, pelo menos mensal, mas até mais vezes, né? Na Santa Missa, na comunhão. Isso me faz crescer. Em relação às leituras espirituais também, conhecer. Por exemplo, a gente está trazendo um pouco de Teresa d'Ávila, né, aqui hoje, mas qual é o santo que você olha e que você diz assim, nossa, esse santo aqui tem a ver comigo? Porque acontece isso com as nossas amizades no céu, né? Se a gente olhar para as nossas devoções, a gente vai olhar para o santo e vai encontrar nele coisas que dizem da nossa vida, do nosso caminho, do nosso processo de santificação. Então diz isso também, né? Então você se conhece e aí você busca esses meios que é a vida de oração. Ô, Ju, foi muito interessante aquilo que você foi dizendo da questão do atleta, né, Joyce? Porque a partir do momento que a pessoa vai praticando, aquilo vai tornando algo mais fácil. E a gente vê a questão da disciplina. Quanto que é importante a gente ter a disciplina em tudo. Seja no nosso alimentar, seja na nossa atividade física, na nossa vida espiritual não pode ser diferente. Mesmo, Rafa, porque às vezes a gente tem horário para tudo, né? Mas menos para nossa vida de oração. A gente acaba deixando a vida de oração como o que sobra, né? Se sobrar alguma coisa, um tempinho, aí sim eu rezo. Mas não, a gente precisa também colocar como prioridade essa vida de oração. Porque não existe vida espiritual sem vida de oração. E como a Juliana foi trazendo, né, as 5 pedrinhas são um meio excelente para a gente poder crescer nessa vida espiritual, né? Mas a gente precisa ter sempre essa disciplina, como você trouxe. Eu preciso ter o meu horário para rezar o meu terço, eu preciso ter o meu horário de estar com o Senhor na capela, eu preciso ter o meu tempo de estar ali com a palavra de Deus, de debruçar ali, de fazer o meu estudo, porque tudo isso vai crescendo, vai fazendo alimentar, né, essa intimidade com Deus, porque a vida espiritual nada mais é do que esse relacionamento, né? E esses meios são aquilo que vai me ajudar a crescer nesse relacionamento. Se eu quero ter intimidade com Deus, eu preciso buscar estes meios. E quando a Juliana foi falando da questão das leituras espirituais, né, de conhecer os santos, eu fui me recordando de quantos santos, né, quantas leituras me ajudou também nesse processo de crescimento. Eu falava com vocês antes, né, do programa, dessa questão de que Santa Teresa d'Ávila me ajudou a entender um pouco mais dessa vida espiritual. Ano passado eu tive Covid, então eu fiquei 14 dias dentro de um quarto, né? E como a gente estava ainda no discipulado, a gente não tinha celular, a gente não tinha acesso às redes sociais, então a única coisa que eu tinha eram livros, né? E aí eu fui fazendo essa leitura. Então eu fui pegando o livro da vida, fui lendo as moradas, né? O Castelo Interior. E eu fui compreendendo que eu precisava viver um processo de conversão, de sair daquilo que era o externo para vir para aquilo que era o meu interior. Então, estar naquele quarto ali, né, sem poder estar com as pessoas e estando ali debruçando nessa leitura, foi fazendo eu entender, né, como a Juliana foi trazendo, esse autoconhecimento. Não era simplesmente eu querer imitar Santa Teresa d'Ávila, né? Porque a gente pode correr esse risco, né? De pegar uma leitura espiritual e de ver o caminho do santo e falar, eu não consigo. Mas dentro daquilo que o santo vai trazendo, né? No seu livro, nos seus escritos, você vai traduzindo para a sua vida. Um dos passos fundamentais que eu dei a partir dessa leitura foi a questão da direção espiritual. Se você quer crescer, se você quer ter uma vida, né, uma vida interior, é importante você ter alguém para dirigir a sua alma. Sim. Então, foi algo assim que me deu esse start. Não, eu preciso ter alguém para poder me direcionar a minha alma, né? Então, eu vejo também que é uma forma também de se alimentar, né? De ter alguém também para direcionar você.
Flávio, quando a gente fala, né, da vida mística, para muitos, e acredito que para todos, podemos dizer, é algo muito elevado, né, muito inatingível. Aí quando você olha para a vida de um santo, você diz, não, peraí, mas ele foi um santo, um escolhido e ponto. Existe um padrão de seguimento? Todos vão pela mesma via? Ou essa via mística, ela é bem personalizada? A gente pode dizer as duas coisas, Tiago. A primeira o Espírito Santo ele não produz nenhum santo igual, né? Ele não precisa, ele não tem limite de criatividade. Então ele é capaz de fazer cada ser humano um santo completamente diferente. Então nesse sentido é extremamente personalizado. Só que a gente também pode entender que existe um caminho regular, né? E que esse caminho se repete. E Jesus mesmo falou isso no Evangelho, né? Ninguém vai ao Pai se eu não levar, né? Se não passar por mim. Então você já vê, tem um caminho. Não tem como eu chegar a Deus, né, a Trindade Santa, se não passar por Jesus. Então, nós podemos ver as duas coisas, né? Essa divisão que a gente vem falando, né, na Sete Moradas de Santa Teresa, ou as vias, né, purgativa, iluminativa, unitiva, isso é recorrente. O que pode acontecer, por exemplo, o Tiago passou super rápido pela vida purgativa, enroscou mais tempo na iluminativa, né, e está vivendo na unitiva. O Flávio ficou muito tempo na purgativa, depois ficou muito tempo na iluminativa, depois ficou muito tempos diferentes. Mas o trajeto, ele é muito próximo, muito parecido. E isso nos ajuda, porque daí quando fala de direção espiritual, você consegue definir onde, apesar desse santo, né, esse projeto de santo, que se tiver em estado de graça já é um santo, apesar desse santo ser completamente diferente, em que momento ele está, em que faixa ele está. Então as duas coisas são verdadeiras. Interessante, você usou antes na entrevista, né, foi feita uma pergunta sobre a questão da sétima morada, o matrimônio, onde acontece o matrimônio espiritual, né? E também uma linguagem teresiana, ela fala da união transformativa, né? Exato. O que significa essa união que é capaz de transformar? Como é que a gente pode traduzir isso? Alguns outros, né, como Arinteiro, por exemplo, e o Garrigou Lagrange, usam um termo muito forte, que assusta a princípio, né, que se chama de deificação. Mas não é nada mais do que isso, né? A nossa vida espiritual é uma construção de Deus em nós até o momento em que nós passamos a ser parte da vida de Deus, né? Por isso que se diz, Cristo precisa viver em mim, né? Até o ponto que eu falo, não vivo mais eu, mas vive Cristo, né? E o céu nada mais é do que isso, nós vamos estar imersos em Deus. E isso só acontece a partir de agora, nessa construção. Então, por isso ela usa esse termo, né, que é super apropriado. Então, digamos, num primeiro momento da vida espiritual, eu preciso lutar contra tudo aquilo que me afasta de Deus, né? Num segundo momento, já não estou mais sendo levado embora, então preciso lutar para me aproximar de Deus o máximo possível. Então, quando fala das duas últimas fases da vida espiritual, se fala de via conformativa, né, e via transformativa. O que é isso? É lá aproximadamente na quinta morada, né, começo da sexta morada, se a gente usar os termos de Santa Teresa, em que Deus já fez uma purificação completa, né, o pecado mortal já ficou há muito tempo atrás, o pecado venial já não acontece, né, é aquele momento que a pessoa está lutando contra as imperfeições. Então, estamos sendo conformados a Deus. Só de lembrar sobre forma, né? Você coloca dentro da forma para ajeitar. Só que essa não é a verdadeira transformação, né? Essa não é a verdadeira união. A verdadeira união vem depois disso, que é de dentro para fora. E por isso Santa Teresa usa o termo transformativa. Então, tirei todas as aparas, né? Coloquei ali uma massa pronta para ser Deus, beleza, agora ela vai fermentar de dentro para fora, para que exista ali vida de Deus, vida plena. E aí você não consegue mais dividir, né, o que é o ser humano e o que não é. Então, se a gente pega um exemplo dos grandes santos que viveram isso, é impressionante, não tem futuro, não tem passado, não tem tempo, né? Padre Pio, quando estava ouvindo uma conversa, e o pessoal falou, não, agora tem o avião supersônico, ele faz de Londres a Nova York em 2 horas e meia. Aí o Padre Pio olhou e falou assim, tanto tempo? Aí eles falaram assim, como assim? Ele, quando eu quero ir em Nova York, eu vou num segundo. Ok? E ele ia mesmo nos lugares, né? E era visto nos lugares em que ele ia, bilocava direto. Então, você vê, é muito maior do que a gente imagina, né? Quando a pessoa está imersa em Deus, aí
Ela entende tudo a respeito do que Deus quer, do que Deus planeja, do que Deus quer para o mundo. Né? Ela consegue se inserir num grau que é muito acima do que a gente conhece e que é a verdadeira transformação. Interessante também, né, Flávio? Porque quando a gente fala de vida mística, muitos já vão associando aos eventos sobrenaturais, né, que acontecem. Sim. E que aqui conversando a gente já vai percebendo que eles podem ser um tipo de manifestação nesses graus, mas não que necessariamente eles precisem estar presentes, até para desassociar. Tem uma ligação, claro, mas não uma associação direta que precisa-se ter eventos sobrenaturais para dizer que eu estou na vida mística. Exatamente. Né? Tanto que a gente chama de graças extraordinárias, quer dizer, fora do ordinário, fora do necessário. Né? São dons que são como os dons carismáticos. Né? Ele pode acontecer em prol da igreja, em prol da comunidade, mas não está me levando à santificação. Né? Então esse não pode ser nunca o critério. Claro, ele é um sinal. Chega um momento que Deus quer mostrar que tem um santo ali, porque ele realiza muitas coisas através de um santo. Então o santo não consegue esconder essa condição. Né? Por mais que ele fale, não fui eu, né? Porque Deus está vivendo dele, né? Exatamente. Então isso começa a ficar claro, mas essa não é a regra. Tanto que os verdadeiros santos de sétima morada, né, com algumas exceções muito pequenas, como o Padre Pio, por exemplo, geralmente eles passam desapercebidos. Então você olha, né, é o que diziam, por exemplo, a respeito de São João Paulo II. Né? Parecia ser uma pessoa normal, mas quando você olhava no olho dele, ele te entendia por inteiro. Ele estava falando com você no meio de uma multidão. Então, você percebe que existe algo diferente na pessoa. Mas não está acontecendo, você não está vendo o anjo voando, a pessoa não está levitando, não está acontecendo nada extraordinário. Né? Mas é um sinal, né, de que algo acontece. Nós estamos falando sobre vida espiritual, sobre, né, alimentar a nossa comunhão com Deus, mas claro que isso também é uma tarefa desafiadora, porque existem literalmente desafios, exigências. Quais são os principais na percepção de vocês e como enfrentar esses desafios para manter uma vida espiritual, uma vida íntima com Deus? Eu lembro, Tiago, que em Lavrinhas nós tivemos uma formação que se chamava A Nobreza Obriga. E o que dizia essa formação? Dizia que quando uma pessoa ela entra para a família real, ela tem coisas que ela precisa mudar e regras que ela precisa seguir. Nós, enquanto cristãos, nós também temos essa nobreza. São exigências que nós precisamos viver. Então, quando eu olho para a minha vida espiritual, eu vejo algumas coisas, né? Primeiro, a disciplina, a organização. A prioridade na minha vida precisa ser Deus. Então, eu não posso me perder em outras coisas, em outras atividades, né? Então, eu preciso me organizar. E outra coisa também, até por causa do meu temperamento, do meu jeito de ser e tudo, eu vejo que eu tenho uma grande tendência à distração. Então eu preciso me organizar. Às vezes eu vou para a capela e eu fico com a cabeça, entendeu? Voando nas nuvens, a imaginação é a louca da casa, como diz Santa Teresa, né? Então eu vejo que na minha vida espiritual eu preciso disso. Eu preciso me organizar, preciso me disciplinar e eu preciso entender que a nobreza da minha vida e da minha escolha exige de fato que eu me policie nisso, né? Eu vejo também que um grande desafio é conseguir silenciar-se para estar diante de Deus, né? Eu, principalmente, assim, quando eu chego na capela, é uma dificuldade eu conseguir parar e, né, deixar que tudo se assente para poder, então, estar com Deus. Porque nós temos essa, como já falei, né, nos outros bate-papos, essa tendência a ficar no superficial. E para a gente manter este relacionamento, essa vida interior, é necessário, né, viver na profundidade e principalmente esse autoconhecimento. Então, se você não consegue silenciar-se para poder entrar dentro e então poder, né, ver tudo aquilo que está, isso é um impedimento, né? Então eu vejo assim que o maior desafio que hoje eu vivo é esse conseguir silenciar, estar em silêncio diante de Deus, porque muitas vezes a gente só quer falar, né? E a gente sabe que essa intimidade com Deus não é um monólogo, né? É um diálogo. Então não é só eu falar, né? Então é essa via de mão dupla, é falar, mas também aprender a silenciar para escutar a Deus. E assim como a Juliana também disse, essa questão também da distração. Muitas das vezes eu chego na capela e quando eu me vejo, assim, me percebo, eu já estou contando quantas velas tem no altar, quantas estrelas, né, tem
às vezes numa imagem, né? Tipo, eu vou vendo outros detalhes e quando eu falo, gente, peraí, onde que eu tava mesmo? O que eu tava rezando? Volta. Então, assim, é sempre esse desafio, né? Essa dificuldade de estar ali, de se concentrar naquele momento. É por isso que a disciplina ela é tão importante e ela ajuda, né? A gente vai se exercitando e até criando o hábito de rezar. Né? Sim. É um hábito adquirido, portanto, isso vai fazendo com que a gente cresça, né? E é muito bonito, quando a gente entende espiritualidade, vida íntima, como uma relação, um relacionamento, a gente vê que também a nossa relação com Deus tem os seus critérios, tem os seus desafios, então eu preciso gastar, assim, tempo, né? Se eu ainda estou começando, eu preciso gastar mais tempo. Por quê? Porque eu estou conhecendo Deus de uma nova forma. Então, na medida em que eu vou crescendo, pode ser que a quantidade diminua, mas no início a quantidade é muito importante. Depois eu vou qualificando esse relacionamento, né? Então eu sempre gosto de usar, claro, de maneira, né, análoga, uma comparação, mas aquilo que eu preciso investir num relacionamento humano, de uma amizade, por exemplo, com alguém, eu preciso também colocar no meu relacionamento com Deus, né? São coisas essenciais para estabelecer essa intimidade e, consequentemente, né, a minha espiritualidade, a minha comunhão com Deus ser cada vez mais estreita, né? E Jesus é uma pessoa, né? Deus, na Trindade, é uma pessoa. Então é um relacionamento, como você disse mesmo, como o relacionamento humano. Então, às vezes eu chego na capela e eu falo, mas eu penso com um amigo. Eu preciso aprender a escutar, Claro. né? Eu preciso aprender a ouvir. Então, Deus também quer me falar, mas Deus é muito educado. Então, enquanto a gente estiver falando, Ele não vai falar de volta, né? Então, esse esforço que eu vejo em mim e também de tudo aquilo que a gente vai vivendo no tempo. Porque talvez uma pessoa que está vendo aqui e participando com a gente vai pensar, mas eu já passei por isso, né? Talvez eu já estou em outro processo. Hoje eu vivo aridez, hoje eu vivo outras coisas. Mas é como numa relação. Também é processual. Fases, né? São as fases, né? A gente vai passando. Então eu percebo que no início da vida espiritual a gente tem muitas consolações, né? Muitos sentimentos. E com o tempo isso vai passando. Por quê? Vai amadurecendo. Vai saindo da paixão e vai se tornando amor, né? E o amor, ele precisa de um amadurecimento. Então a gente precisa escolher ficar mesmo quando for difícil. Mesmo quando a gente já não tiver sabor, não tiver o consolo. Tudo isso faz parte, né? Também.